lendo Ulisses, do James Joyce. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu venho fazer, acho que o terceiro vídeo para atualizar a leitura de Ulisses, esse livro que a gente está lendo nesse ano de 2022, em comemoração ao centenário da obra. Como sempre, antes de mais nada, vou pedir para você curtir esse vídeo, se esse tema te interessa, se você está acompanhando ou não a leitura compartilhada. Vou pedir também para você se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito, que me siga no Instagram, o Que Vi do Mundo, que lá eu costumo postar o que eu ando lendo, o que eu recebo e tal. Vamos lá, antes de começar, e também antes de começar a comentar o trecho que eu li, explicar que a divisão que eu fiz foi pegar a obra, a edição que eu tenho, aí você pega a edição que você tem e dividir em 12 partes. Uma parte por mês, que dá mais ou menos 70 páginas nessa minha edição aqui do Círculo do Livro, tradução do Wise. E no mês seguinte eu venho aqui e comento o que eu li no mês anterior. Então aqui estamos em abril, sempre na última quarta-feira do mês eu posto vídeo. Estamos em abril e eu vou comentar o que eu li em março. No último vídeo, né, acho que o segundo vídeo, eu esqueci, né, eu até falei que parece que eu tinha comido a flor de lótus, eu esqueci qual era a associação entre aquele capítulo lá, os lotófagos, acho que é esse o nome, a associação entre a Odisseia e aqui o Ulisses, né, a passagem da Odisseia que tem um canto, né, sobre isso, os lotófagos, e o link para fazer aqui com esta obra. Eu já não lembrava mais, eu não tinha anotado e tal. E foi uma falha minha não ter anotado, né? E aí, o que eu fiz? Eu voltei, reli e tal, pesquisei, vi algumas coisas por aí. Vou retomar esse ponto. Lembrando que, na Odisseia, os lotófagos eram aqueles comedores de lótus, né? Uma ilha lá em que comiam lótus, e aí quem come lótus esquece de tudo, né? Fica sem memória. E aí o Ulisses não quis comer lótus, não quis que seus companheiros comessem lótus. Ele não quis comer, não comeu. Por quê? Porque ele não queria esquecer das coisas, né? Ele não queria se esquecer de Penélope, ele não queria se esquecer de Ítaca e tal. Ele, como era muito ardiloso, ele deu um jeito lá, deu um nó nos caras. E aí, qual era o link com a obra aqui, né? Que a gente tem o Bloom, qual é a questão aqui que é possível associar? Ora, os comedores de lótus, eles esquecem, e quem esquece não tem saudade, né? A gente esquece e não sofre, só fica com as coisas presentes e, sei lá, planeja as coisas futuras, né? Vive o hoje. E o Bloom é um cara com muita saudade. Aliás, o Bloom, ele tá se tornando, né, à medida que lê, a gente vai percebendo a personalidade dele, assim, bem peculiar, bem de uma criatura, assim, mediana, e que parece que não vive a vida que gostaria de levar, ao mesmo tempo que também tem receio de perder a vida que tem, né? Ele é o típico conformado com a sua condição. Essa é a impressão que eu tenho até agora. Não sei vocês, me digam aí, quem tá lendo, o que vocês estão achando. Então, a semelhança é essa, é uma semelhança por oposição. Os comedores de lótus comem, esquecem, não tem saudades, né? Porque comer o lótus não tem memória, então não tem saudades. O Bloom aqui, ele tem saudades. Ele tem saudades do pai, ele tem saudades do que ele poderia ser e não foi, da vida que poderia ter tido e não tem, né? É uma criatura um pouco melancólica. Aquele episódio das cartas, né, que parece que ele tem um avatar ali, o metaverso dele, né, ele se corresponde por cartas com uma outra criatura, né, e usa aí uma outra persona, já evidencia muito essa característica de fantasiar e projetar a vida. Quem faz isso é quem normalmente foge um pouco da realidade. Foge porque a realidade é ruim, ou foge porque não tem a vida que gostaria de ter, ou as duas coisas, né? Agora, voltando aqui ao trecho de hoje. Então, isso foi só para retomar o que eu esqueci, o ponto o ponto em comum entre as duas obras, o ponto de conexão entre a Odisseia e aqui. E isso eu esqueci de falar no vídeo passado, né? Eu esqueci qual era o link. E agora vamos ao trecho de hoje que eu vou comentar. Me pediram para comentar, ler pelo menos
o parágrafo inicial da parte que eu tô começando, já que cada um tem uma edição, gente, já que cada obra tem uma edição diferente e as divisões deste livro, os capítulos, eles são muito desiguais. Não deu para fazer uma divisão muito legal assim por capítulo, por parte e tal. Então a melhor maneira que eu consegui foi dividir em 12 partes e tal. E essas 12 partes aí, para cada um vai cair num ponto diferente do livro. Pediram para eu começar a ler o parágrafo inicial, né? Aqui nessa terceira parte, para mim tá fácil, porque aqui a gente tá naquele capítulo em que ele tá ainda lá no jornal, e aí os trechos têm subtítulos, né, como imitando uma edição de jornal, né, manchetes de jornal. E aqui então tá fácil porque eu parei a parte anterior e tô começando a nova, a parte de uma manchete que se chama Seu Dórico Natal. E sobre esse aspecto dele aqui, nesta parte, nessa edição aqui de jornal, eu já comentei. E comentei até o ponto de ligação, né? Que ele fica perdido, tipo, ele fica um pouco perdido, porque o capítulo aqui se chama Éolo, né? Que é o deus do vento. Fiz link com a Odisseia, que lá na Odisseia, o Odisseu recebeu lá uns ventinhos, acho que uns saquinhos de ventos, alguma coisa assim, que era para mudar o curso ali dos navios durante a navegação, porque o Poseidon, né, sempre estava ali perseguindo na cola dele, querendo puni-lo, e aí ele poderia ter a ajuda desses ventos e mudar de rumo e tal. Então, a embarcação do Ulisses, a embarcação do Odisseu poderia ficar singrando, né? Singrar é ficar no mar, navegando pelo mar, se às vezes a deriva ou não, enfim, navegando. A embarcação do Ulisses poderia ficar singrando de acordo com o que lhe conviesse, né? E aqui a gente percebe o Bloom, ele vai meio para lá, meio para cá, faz uma coisa, esquece outra. Lembra muito esse movimento de vento que leva as coisas, as pessoas, as coisas, deixa meio à deriva, assim, sem um objetivo, sem um foco, né? A gente percebe isso aqui no Bloom. Como eu falei, eu sempre falo, toda vez eu até marco os trechinhos aqui, eu não me canso de marcar o tanto de passagens de referência à mitologia grega. Então aqui tem uma parte que ele faz referência à origem do pecado, né, da Helena, esposa fujona do Menelau, 10 anos, os gregos e tal, né? Tá fazendo referência ao mote aqui da Guerra de Troia, né, que a Helena fugiu lá com Paris e tal. Aqui na outra parte ele fala de Penélope, Helena de novo, e Penélope. Né? É muita referência, gente, à mitologia grega. E aqui a gente já tem o 8º capítulo, que se chama Os Lestrígones, o almoço às 13 horas. Não achei referência na Odisseia para este capítulo. Não achei nenhum canto na Odisseia que faça referência aos Lestrígones. A ilha dos Lestrígones, né, são moradores lá, habitantes de uma ilha. A ilha dos Lestrígones é uma ilha de canibais. Então, esses Lestrígones são canibais. Então, assim, a gente teve lá os comedores de lótus. Eles não eram canibais, eles comiam lótus. Aqui a gente está falando de pessoas que comem outras pessoas. E esses canibais, né, na Odisseia, embora eu não tenha achado nenhum canto que faça referência direta aos Lestrígones, há os Lestrígones na Odisseia, no meio de um canto lá qualquer. Não tem um canto da Odisseia só para eles. E aí o que acontece? Os Lestrígones, eles comem, são canibais, comem gente, eles queriam comer os companheiros de Ulisses, né? Então, Ulisses sempre astucioso, ele ali evita ser comido, evita que os Lestrígones comam alguns dos seus colegas, né? Nessa obra Ulisses aqui, a gente tem o Bloom, que saiu lá da edição do jornal e precisa almoçar. E aqui ele vai pela rua, pensa em comer num lugar, no outro, né, cheio de ideias na cabeça, e vai, até que ele acha um lugar para comer. E aí ele entra nesse restaurante, a parte é... O coração agitado, ele empurrou a porta do restaurante Burton. O odor crispou sua respiração tremente, molho de carne penetrante, rescaldo de verduras. Ver os animais comer. Homens, homens, homens.
Então aqui a gente tem o ponto de ligação, né? Então assim, aqui a gente não tá vendo pessoas canibalizando, né? Uns homens comendo os outros, mas ele fala ver os animais comendo. Então são pessoas comendo de maneira talvez um pouco civilizada, né? Que deveria ser muito próximo da maneira lá dos canibais. Ó, empoleirados nos tamburetes altos do bar, chapéus pendidos para trás, as mesas pedindo mais pão grátis, bebegulhando, glutonando, molambos de comida empastada, os olhos esbugalhados, espremendo os bigodes molhados. Aí vai falando. Percebam que a descrição que ele faz é uma descrição que nos causa até um incômodo, assim, né? Não parece algo, não parece uma visão muito atrativa, não nos desperta apetite essa descrição dele, né? Então, é aqui nosso ponto de conexão. Mas, enfim, é lá que ele come, é lá que ele fica. Acho que ele não tem muito tempo, né? E o capítulo 9 é Sila e Caríbide, a biblioteca, 14 horas. Então, ele almoçou, depois foi para a biblioteca. Esta parte aqui, a gente tem como conexão o canto 12 da Odisseia. E já adianto, até agora foi o capítulo que eu mais gostei. Só que aí termina a parte que eu tenho que comentar, né? Então, aqui já é o finzinho dessa parte. E aí eu vou comentar bem este capítulo no nosso próximo vídeo, porque aqui ele só entrou na biblioteca e aqui tem várias coisas que eu quero comentar, mas aí eu vou comentar no próximo vídeo, que é a parte respectiva aí do mês de abril. Essa terceira parte termina com este comecinho aqui do capítulo 9, Sila e Caríbide, tendo o Bloom na biblioteca. Então, assim, parece pouca coisa por parte, né? Assim, pouca coisa para comentar por cada parte, mas assim, não dá para comentar o livro todo. É um livro que não é fácil de ler, tem que ficar fazendo esses links, tem os termos todos, enfim. Não é uma leitura muito fácil. Então, eu só venho aqui comentar o básico, o essencial, para vocês conseguirem fazer os links e darem andamento aí, alavancarem a leitura. Me digam o que vocês estão achando, se vocês estão gostando, enfim. Eu vou adorar saber a opinião de vocês. Obrigada, beijos.